Meus amados irmãos, com muita alegria queremos saudá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção tê-los aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco para a nossa reflexão semanal a respeito das lições de adultos da CPAD, que nesse último trimestre de 2020 tem abordado o tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Já estamos na nossa terceira lição, que traz-nos como título Jó e a realidade de Satanás. O textuário para esta lição se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 6, que nos diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E na verdade prática, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Percebem, meus amados irmãos, que desde o texto áureo quanto à verdade prática, nós temos uma realidade espiritual. Nós vamos aprender nesta lição que muitos desdobramentos aqui na Terra são em consequência de deliberações no mundo espiritual. Percebam que no texto áureo nós temos os filhos de Deus, que a maioria dos expositores entendem como sendo os santos anjos. Temos o próprio Deus, eles vieram apresentar-se diante do Deus como regente e soberano, supremo, criador e conservador de todas as coisas, mas também entre estes aparece Satanás. E vamos aprender então que este ser, Satanás, é um ser real. As suas obras são notáveis e visíveis na terra, mas que nós, a exemplo de Jó, também podemos vencê-lo para a glória do nome de Jesus. Portanto, meu querido, permaneça conosco e já voltaremos com o estudo dos tópicos dessa lição tão abençoada para a nossa edificação. Muito bem, meus amados irmãos, voltamos então para o estudo do nosso primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Nós teremos 3 tópicos nessa lição. O primeiro sobre a natureza, o segundo sobre as obras e o terceiro sobre a derrota, o ocaso de Satanás, né? Tudo numa perspectiva textual do livro de Jó. Então, o primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás, um ser espiritual, um ser criado e um ser dotado de personalidade. Primeiro subtópico, então, Satanás, um ser espiritual. Nós sabemos, meus amados irmãos, que mesmo sendo um ser espiritual, e claro, por ser espiritual, as nossas armas, como a Bíblia mostra, são armas espirituais para vencê-lo, mas sendo um ser espiritual, ele não possui atributos da divindade. Ou seja, Satanás não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Esses são atributos incomunicáveis de Deus que ele não compartilhou com os seres criados. Como nós vamos ver no subtópico segundo, Satanás também foi um ser criado. Pois então, meus amados irmãos, no prólogo do livro de Jó, nós percebemos esse ser espiritual aparecendo em uma reunião, né? E aí, meus amados, nós vamos perceber que, além dessa passagem, outros momentos, esse acusador se põe diante de Deus, né, para acusar um servo do Senhor. Vimos isso em Jó, vimos isso, por exemplo, em Zacarias capítulo 3 e versículo 1, ou seja, esse ser espiritual, por razões ainda não tão esclarecidas, se apresenta em alguns momentos diante de Deus para acusar os servos de Deus, como nós já vemos em várias partes das Escrituras. Jesus chegou a dizer que esse ser espiritual, Satanás, possui um reino. Capítulo 11, versículo 18 de Lucas, Jesus fala sobre esse reino desse ser espiritual, né? Vimos ainda, meus amados irmãos, que esse ser espiritual, ele se maculou. Deus não criou o mal nessa perspectiva. Nós temos sim um texto em Isaías que fala sobre isso, mas nessa perspectiva, Deus não criou Satanás, assim como também Deus não criou o homem pecador. A Bíblia diz, em João capítulo 8, versículo 44, que o mal se originou nele e que ele é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, o mal nasce nele e ele promove ou gera o engano e outros males. Então, todo mal
teve origem, sim, no coração, no interior desse ser criado, ser espiritual. E daí ele conseguiu, através de suas tramas, convergir outros tantos nessa rebelião contra Deus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, João diz que ele vive pecando desde o princípio. Agora, é muito importante nós notarmos que princípio é esse que João fala, porque nós sabemos, naquela passagem de Ezequiel clássica para interpretar a queda desse anjo, desse ser espiritual, desse querubim ungido, né? Perdão, diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Todos os pais da igreja, e boa parte ainda dos teólogos atuais, entendem que tanto esse texto de Ezequiel como o texto de Isaías, capítulo 14, mostram alguns indícios desse ser que foi criado perfeito, como diz o texto de Ezequiel, capítulo 28, até que se achou iniquidade em ti. Então, esse ser espiritual, que muitos, fazendo correlato com a hierarquia de anjos, o classifica como um querubim, né? Ele foi feito perfeito, foi feito em santidade, mas em algum momento se achou iniquidade nele. Satanás peca então, arregimenta para si outros anjos, conforme diz Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, os anjos que pecaram. Então, pela compreensão de boa parte da cristandade, ele consegue atrair a adesão de outros anjos, né? E, posteriormente, também ele busca a adesão de homens para, juntos, numa rebelião contra Deus, uma deliberada ação contra Deus, viver em frustração, tentando frustrar os desígnios do Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, então, Satanás, um ser espiritual. Tá? Isso é muito importante nós sabermos, porque, como disse São Paulo, nós não podemos vencer inimigos espirituais com armas carnais. Daí Paulo ter dito que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para vencer esse adversário. Então, a primeira característica mostrada no livro de Jó a respeito de Satanás é que ele é um ser espiritual, né? Que foi criado santo, que foi criado como na categoria de anjos, né? Como se já de repente galgou, por assim dizer, uma posição de arcanjo, mas que por conta da sua iniquidade, né? Terminou perdendo o seu posto. Portanto, então, o primeiro subtópico, um ser espiritual, e o segundo subtópico, um ser criado. Em todo o Antigo Testamento, Deus é apresentado como sendo o criador e soberano do universo. Nós não encontramos nas páginas sagradas algum indício de uma ordem estranha, ou de espíritos ou demônios com domínio rival fora do alcance do Senhor. Nós encontramos nas Escrituras um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus criador. Então, meus amados irmãos, assim como todas as demais coisas, esses anjos foram criados por Deus. Nós entendemos então que o próprio Satanás não é um semideus, não é um Deus, não se encontra em posição de gladiar contra Deus, porque Deus é o soberano regente de todo o universo. A despeito do poder que ele tem, a despeito de todas as desgraças que ele opera no mundo, Satanás, ele é o causador de toda essa confusão, essa celeuma, tanto no universo quanto na Terra. Ainda assim, ele é uma mera e insignificante criatura se comparada ao Deus Todo-Poderoso. Deus não tem um rival à altura. Nós iremos ver neste livro que não é Deus quem vence o diabo no livro de Jó. Vamos mais à frente ver que o próprio Deus levanta um servo para fazê-lo. Então, meus queridos e amados irmãos, Satanás, apesar de todas as suas prerrogativas, apesar de todo a sua influência, todo o seu reino, como Jesus falou, ele é uma criatura. Norman Geisler, ele explica em relação a essa criação de Deus que de repente se corrompeu com a seguinte frase: Deus é bom e criou todas
as criaturas boas e com qualidades boas, inclusive uma qualidade chamada livre-arbítrio. Aí está. Como uma criatura boa se torna um demônio, se torna um diabo, se torna Satanás? Norman Geisler defende a ideia que não tem como desvincular essa corrupção senão pelo mau uso do livre-arbítrio. Ele diz, infelizmente, elas usaram este poder bom para fazer o mal ao universo e rebelar-se contra o Criador. Nesse caso, como em outros casos, o mau uso do livre-arbítrio transformou um anjo bom em Satanás e como também um homem santo em um homem pecador. Sendo assim, meus amados irmãos, ele conclui dizendo que qualquer tentativa de explicar a origem do pecado e do mal do universo, que exclua o livre-arbítrio dos anjos e também dos homens, transforma Deus em um monstro moral. Sendo assim, se nós excluirmos e entendermos que Deus é o criador deste mal, né, deste maligno, nós poderíamos dizer que Deus é o autor do pecado e, consequentemente, de todo o sofrimento humano. Nós não entendemos assim. As Escrituras não revelam isso. Mas um Deus bom dotou os homens do livre-arbítrio. Não só os homens, mas os anjos criados. E esses anjos e homens que fizeram mau uso desse livre-arbítrio, né? Como já diz Norman Geisler, que o amor forçado não é amor, é estupro. Sendo assim, Deus não forçou esses homens, bem como esses anjos, a amá-lo e a servi-lo contra a sua vontade, dotando-os do livre-arbítrio. E o mau uso desse livre-arbítrio é que causou todas as desordens no universo, na natureza e, em especial, também na criatura, nos homens. Portanto, um ser criado, né, como ser criado, é sujeito ao Deus soberano e glorioso. Naturalmente, claro, quando nós estamos em Deus, as situações são diversas. Quando nós nos voltamos contra Deus, estamos então do lado do inimigo e aí, claro, ficamos à mercê das suas estratégias. Um ser espiritual, um ser criado e um ser dotado de personalidade é o que diz o subtópico terceiro. Satanás não é uma força, Satanás não é uma influência, Satanás não é uma invencionice humana e nem é apenas uma força mal que está dentro de nós, como, por exemplo, diz a filosofia budista, que nós, dentro de nós, há o diabo, há a divindade e que, para onde nós pendermos, vai definir quem eu serei enquanto pessoa. Não é uma força. Satanás é um ser pessoal, real, né? Apesar de ser espiritual e não ser percebido com os olhos humanos, é um ser real. Muito bem, meus amados irmãos, o fato de um anjo caído exaltado em hierarquia e poder sobre todos os seus associados, esse fato é claramente ensinado na Bíblia. Nós podemos perceber, meus amados irmãos, vários termos, tanto do Gênesis ao Apocalipse, referindo-se a ele como uma personagem real, mesmo espiritual, mas real, e não apenas uma força, uma emanação do mal. Há quem diga até, pasmem, que o Satanás seria o lado mal de Deus. Todas essas filosofias, essas interpretações equivocadas são frontalmente contrárias à palavra do Senhor. Nas Escrituras nós vamos perceber, por exemplo, que ele é chamado de Satanás, de adversário, difamador, caluniador. Ele é o príncipe da potestade do ar, ele é a antiga serpente, o dragão. Enfim, nós encontramos, meus amados irmãos, vários títulos que designam quem ele é e a sua função. O opositor de todo o bem e o propulsor de todo o mal e de toda a desordem. Ele é essa fonte. Tá? Então, meus amados irmãos, nós não podemos admitir aquele conceito racionalista da teologia liberal em dizer que Satanás é apenas uma força que representa, não um ser pessoal, mas uma emanação da maldade, uma inclinação para o mal. A Bíblia mostra, meus amados irmãos, que este ser, ele é espiritual, ele é dotado de personalidade. E nós não podemos desvincular essa realidade, porque senão nós estaríamos indo contra as Escrituras e contra a fé da Igreja. Um teólogo do século XVI, chamado Edward Reynolds, dizia o seguinte em relação a esse ser espiritual,
criado e pessoal. Ele não é onisciente. Seu conhecimento notável sobre Deus, a criação e a providência se deve ao fato de ter sido educado no melhor seminário teológico do universo, a saber, o céu dos céus. Então, meus amados irmãos, nós percebemos, por exemplo, no relato de Deus, na conversa de Deus com ele, observaste o meu servo? Então, essa observação do adversário não torna onisciente. Ele conhece pela observação, ele conhece por todos, né? O próprio Jesus falando disse que ele conhece as coisas dos homens. Portanto, dentro dessa perspectiva, ele tem esse notável saber, mas não possui as prerrogativas da divindade. Por isso que nós devemos descansar em Deus e saber que, apesar da sua influência, do seu poder, ele é uma criatura significante, irrisória, diante de um Deus poderoso que governa todas as coisas. O livro de Jó mostra isso. Um diabo pessoal, real, espiritual, mas criado e sujeito, mesmo contra a sua vontade, à soberania e ao governo de Deus. Com isso, então, terminamos o nosso primeiro tópico e, sem dúvida alguma, meus amados irmãos, essa revelação mostra que a igreja, hoje, na atualidade, tem uma luta ainda travada. E assim como Jó, nós vamos ver nos tópicos seguintes, venceu. Nós também, usando as armas de Deus, poderemos vencer. Como nós aprendemos em uma lição anterior, contra as metódias de Satanás, nós temos a panóplia, ou seja, as armaduras de Deus para vencer, assim como Jó venceu. Portanto, permaneça conosco e já voltaremos para o nosso segundo tópico desta lição tão abençoada. Muito bem, meus amados irmãos, estamos então de volta para o nosso segundo tópico, que traz-nos como título o livro de Jó e as obras de Satanás. Enquanto que no primeiro tópico nós vimos a natureza, né? Ele é um ser espiritual, criado e pessoal. Nós estamos agora com o segundo tópico, o livro de Jó e as obras de Satanás. Na perspectiva do livro de Jó, o que Satanás causa? E nós vamos ver que nesse livro ele causa dor e sofrimento, ele acusa, uma das obras de Satanás é acusar e, sem dúvida alguma, tentar. Então são esses três subtópicos que veremos nesse tópico segundo. Muito bem, o livro de Jó revela as obras de Satanás. É claro, meus amados irmãos, que nós não vamos percorrer todas as vezes que mostra na Bíblia que Satanás realiza essas obras ou outras obras mais. A perspectiva aqui é ver dentro do livro de Jó como Satanás causa dor e sofrimento. Essa lição, ou essa temática, vai ser explorada de forma mais abrangente na lição do número 4. Tá? Lá nós veremos todos esses males causados por Satanás na vida de Jó. Mas, sem dúvida alguma, as Escrituras mostram, meus amados irmãos, dentro do contexto de Jó, que Satanás causa dor e sofrimento às pessoas. Claro que nem toda dor, nem todo sofrimento é única e exclusivamente atribuído como origem a Satanás. Às vezes nós escolhemos mal, as nossas escolhas também podem provocar dor e sofrimento. Mas dentro do contexto de Jó, do justo Jó, não foram as suas más escolhas, mas sim provocados por um ser maligno que saiu da presença de Deus para causar dor e sofrimento em Jó. Em linhas gerais, meus amados irmãos, nós podemos ver no livro de Jó vários aspectos deste sofrimento, dessas perdas, dessa dor sofrida por Jó em várias áreas, como, por exemplo, perda de bens e morte dos seus servos, como em Jó capítulo 1, versículos 14 e 15. Segundo, perda dos seus filhos e filhas. Olha que dor, 10 filhos que Jó perdeu em um único momento, sem dúvida alguma, e tudo isso provocado por Satanás. Terceiro, perda da saúde física. Jó capítulo 1, versículo 7. Dor intensa, como nós encontramos em Jó capítulo 2, versículo 13. E além de ser intensa, ininterrupta, contínua, como nós podemos ver no capítulo 30, versículo 7. Ainda, frustração com os amigos. Jó capítulo 17, versículo de número 2. São dores, né, emocionais e físicas que o patriarca sofre diante de toda a investida do inimigo contra a sua vida. Quinto,
perda de prestígio social. Alguém que era reconhecido, alguém que era temido, respeitado, de repente é insultado. Isso, sem dúvida alguma, no ser humano causa vários tipos de transtornos e de dores. Sexto, perda de saúde emocional. A Bíblia vai mostrar que Jó ficou angustiado e amargurado, isso no capítulo 7, versículo 11, e ao ponto de chegar a não suportar, se cansar da própria vida, como nós encontramos no capítulo 10 e versículo 1 de Jó. Então percebam, meus amados irmãos, que no livro de Jó nós podemos encontrar o diabo, uma das suas obras, causar dor e sofrimento ao patriarca. É interessante que em Jó capítulo 1 e versículo 12, bem como Jó capítulo 2 e versículo 7, o diabo sai da presença de Deus como um cão raivoso, né? E revela toda a sua ansiedade, interesse e prontidão em causar as desordens que causa na vida desse patriarca. Portanto, dor e sofrimento é uma das obras de Satanás presentes no livro de Jó. Também nós encontramos que uma das funções de Satanás no livro de Jó é acusar. Nós aprendemos na lição primeira que Jó, ou melhor, que Satanás acusou a Jó de ter uma adoração interesseira, uma devoção, uma piedade interesseira, ou seja, Jó só adoraria a Deus porque estava cercado de bens, de prosperidade. E, por incrível que pareça, além de acusar a Jó diante de Deus, Satanás, de certa forma, ele acusa Deus de quê? De que a piedade de Jó só era possível porque Deus o havia cercado de bens. De maneira que, como disse um certo expositor, Deus estaria comprando a adoração de Jó com a moeda da bênção. Então, essas acusações é comum e visível nesse livro de Jó. É interessante, meus amados irmãos, que na Assembleia, registrada em Jó, capítulo 1 e também no capítulo 2, Satanás, ele não é um agente de Deus que entra ali como se fosse um embaixador de Deus, como se fosse um promotor da divindade. Não. Nós encontramos ali ele mais como um perturbador da ordem e não como um oficial. Percebam que ali nós temos os anjos de Deus, os filhos de Deus, nós temos o próprio Deus e Satanás que entra como se fosse alguém não convidado, né? Ou seja, entrando num ambiente, claro, com a permissão de Deus, mas que não como um embaixador de Deus. E aí, sim, ele apresenta as suas acusações. E essas acusações são tão frequentes que mais à frente, né? Se Jó é o primeiro livro da Bíblia, de acordo com muitos cronologistas, e teria sido escrito 2000 anos antes de Cristo, a escrita, né? O contexto de Jó, melhor dizendo, 2000 anos antes de Cristo, João, na ilha de Patmos, também vê essa função acusatória de Satanás. Olha o que diz, por exemplo, em João capítulo 12, versículo 10, os termos usados nessa missão da promotoria satânica, né? E não divina, não é um oficial de Deus, mas a sua própria natureza o instiga a acusar. Veja só o que diz em Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus, veja só que ousadia, diante de Deus, assim como aconteceu por ocasião do livro de Jó, os acusava de dia e de noite. Interessante, meus amados irmãos, que o pastor Severino Pedro, comentando Apocalipse 12, 10, ele diz o seguinte: esse texto mostra que Satanás, na qualidade de dragão, é destruidor, na qualidade de serpente sedutora é enganador e na qualidade de diabo é acusador em grau supremo, em grau superlativo. Então, Satanás, uma das suas prerrogativas é acusar. No caso de Jó, ele foi frustrado em sua acusação, porque o que prevaleceu, como veremos no último tópico, foi a declaração de Deus, o testemunho de Deus. Muito bem. Outra função, sem dúvida alguma, presente no livro de Jó em relação a Satanás, é a função de tentar. Ele é o tentador, nós sabemos disso, e neste livro Satanás seduz os homens de várias formas. Nós sabemos, meus amados irmãos,
que Satanás ele é perito nessa sedução, nessa arte da sedução. Não só ele apresenta-se como um dragão, como uma serpente, mas, como nós sabemos, muitas vezes como um anjo de luz, com o objetivo de enganar por meio da tentação. Nós, claro, sabemos que a tentação tem o seu agente interno, que está presente na natureza caída do homem, mas também tem o seu agente externo na pessoa de Satanás e os seus asseclas. Muito bem, o pastor José Gonçalves nos diz no comentário da lição: pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus a dizimarem os bens de Jó. Percebam que as ações humanas, certamente pelos caldeus e sabeus, foram influenciadas por uma iniciativa de Satanás, porque a Bíblia fala que ele saiu da presença de Deus e imediatamente essas coisas começam a acontecer. E aí, meus amados irmãos, vimos pessoas sendo usadas por ele para atingir a Jó. É claro, meus amados irmãos, que todo esse processo usado por Satanás era para tentar Jó a cumprir aquilo que ele havia dito diante de Deus. Ou seja, que se Jó perdesse todos os bens que possuía, ele também perderia a sua qualidade de adorador, a sua qualidade de homem fiel, piedoso, da qual Deus havia dado testemunho. Na verdade, meus amados irmãos, o que Satanás queria não era um empresário a menos ali no Oriente. O que Satanás queria era um adorador a menos na terra. Perceba então, meus amados irmãos, que o que mais incomodava Satanás não eram as riquezas familiares de Jó, presentes em Jó capítulo 1, versículo 2. Não eram os bens materiais de Jó, presentes em Jó capítulo 1, versículo 3. O que mais incomodava, o que mais instigava, o que mais, vamos dizer assim, fazia Satanás ficar furioso, era o bem que estava presente em Jó, no capítulo 1 e versículo 1 de Jó. Ou seja, Jó era um homem, era aquele testemunho de Deus, sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era essa biografia que Satanás queria macular. Era esse ser e não ter que Satanás queria, por meio de todas as suas tentativas, fazer com que Jó viesse a pecar contra Deus e assim perder o testemunho do Senhor. Glória a Deus, porque o diabo foi frustrado em seu intento. Apesar de tentar de várias formas, os sabeus, os caldeus, a própria mulher de Jó, diante de uma dor profunda, foi tentada a orientar, a aconselhar o seu esposo a blasfemar contra Deus, ou amaldiçoar, como o texto revela, apesar de ter várias interpretações e correntes dentro dessa perspectiva. E os amigos de Jó também falaram, não em nome de Deus, mas também, certamente, impulsionados por uma concepção equivocada das questões de Deus, sem dúvida alguma influenciadas pelo adversário. Então, nós percebemos, meus amados irmãos, tudo isso tinha um objetivo: mostrar ou fazer Jó perder aquilo que ele era. Mas glória a Deus, meus amados, que apesar de todas essas obras presentes no livro de Jó, dor e sofrimento, acusação e também tentação, a Bíblia diz que Jó manteve a sua integridade antes, durante e depois de toda a aprovação, de toda a tentação que sofreu. Glória a Deus, meus amados irmãos, isso nos deixa um modelo, um exemplo a ser seguido. Este homem Jó, mesmo diante de todas as investidas em várias frentes de Satanás, permanece firme, crente, adorador, como eu disse anteriormente. Satanás pode ter feito com que um empresário falisse, mas não fez com que um adorador fosse destruído. Permaneceu adorando ao Senhor e sabendo que o Senhor é poderoso em todas as circunstâncias. Pois então, queridos, terminamos o nosso primeiro tópico dessa forma tão gloriosa. Vimos que as obras de Satanás estão presentes no livro de Jó, mas agora vamos voltar e aprender no terceiro tópico outra coisa expressiva, presente no livro de Jó a respeito desse adversário. Permaneça conosco e já estaremos voltando para a nossa reflexão final no terceiro tópico. Com isso, meus amados irmãos, chegamos ao nosso terceiro e último tópico, que tem como tema o livro de Jó e o ocaso ou a derrota de Satanás
É o que nós estudaremos nesse terceiro tópico. A queda e ruína de Satanás, presentes, claro, sempre na perspectiva do livro de Jó. Jó e o testemunho de Deus é o subtópico de número 2. Primeiro subtópico, a queda e a ruína de Satanás. Meus amados irmãos, é muito importante nós percebermos que o livro de Jó, ele não revela uma batalha cósmica, um dualismo, ou seja, uma força do bem, uma força do mal batalhando como se estivesse em igualdade de poder. Não, não é Deus, nesse contexto, quem está batalhando com Jó. Perceba que, com Satanás. Deus, no capítulo 1, versículo 8 de Jó, chama Jó de meu servo. Observaste meu servo Jó? E olha que coisa interessante. Não foi Deus quem venceu Satanás no céu. Não foram os filhos de Deus, no caso os anjos bons, quem venceram a Satanás nas regiões celestiais dentro da perspectiva do livro de Jó. No livro de Jó, quem vence Satanás na terra é um servo de Deus por nome de Jó. Que coisa gloriosa, meus amados irmãos. Não foi Deus, não foram os anjos presentes nessa assembleia, mas foi um homem, um servo, que derrotou Satanás na terra. Como falou o professor Diego Souza na lição de número 2, mesmo sendo tentado pelo diabo, instigado pela esposa e acusado por seus inimigos, mesmo assim, Jó conservou a sua integridade. Nas palavras de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, é como se Jó tivesse resistido ao diabo e posto ele em fuga. Glória a Deus, meus amados irmãos. Perceba como um homem de Deus que mantém a sua integridade pode derrotar, envergonhar, frustrar a acusação e o acusador. Foi isso que Jó fez com o seu testemunho, com o seu procedimento e com a sua integridade. Portanto, meus amados irmãos, reitero, não foi Deus no seu trono no céu. Não foram as cortes celestiais que venceram a Satanás nesse contexto, mas um homem fiel, íntegro, um adorador que venceu a Satanás na terra. Muito bem. Segundo subtópico, Jó e o testemunho de Deus. O testemunho de Deus, meus amados irmãos, estava claro. Desde o início, Deus estava dando testemunho favorável para Jó. Aprendemos isso na lição 1ª, na lição 2ª, que ele era um homem piedoso. E essa piedade não era interesseira, era por amor e devoção. Já a acusação de Satanás era, reitero, que tudo não passava de uma relação de trocas de favores. Ou seja, tanto Deus quanto Jó tinham interesse nessa relação. Essa era a tese de Satanás. O testemunho de Deus prevaleceu. Ou seja, mesmo perdendo tudo o que ele tinha, família e bens, Jó não perdeu aquilo que ele era. Continuou firme, esperando que o seu Redentor se levantasse para que viesse em seu favor e não o abandonando e não blasfemando o seu Senhor. Ou seja, reitero, tanto a acusação quanto o acusador foram envergonhados e o testemunho de Deus prevaleceu. Nas palavras do comentarista da lição, nós lemos: mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, Jó saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. Olha que frase interessante do pastor José Gonçalves. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. No fim do livro, então, mais uma vez, Deus dá testemunho da retidão de Jó. Percebemos isso em Jó capítulo 42, versículos 7 e 8. Ou seja, antes, durante e depois da prova, Jó manteve a sua integridade. Ora, meus amados irmãos, por isso que o comentarista foi feliz em dividir essa lição nesses 3 tópicos: a natureza de Satanás, as obras de Satanás e a queda de Satanás. É claro que, neste momento, no contexto de Jó, é uma queda provisória, temporal, mas nós vamos ver que a sua derrota já está decretada, já foi derrotado, né? Vai ser só apenas selada por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, concluímos essa lição, meus amados irmãos, tão abençoada, né? Dizendo que nós nela aprendemos sobre a realidade espiritual e vimos sim, Satanás é um ser real, que as suas obras estão aí sendo manifestas de várias formas, mas também vimos que as suas teses foram derrotadas, que as suas ações foram envergonhadas, não por Deus, reitero, não por anjos,
mas por um servo sofredor, adorador, mas também um servo vencedor. Pois então podemos descansar e entender que a soberania de Deus nos fortalece para que, assim como Jó venceu, através do seu testemunho, que Deus já havia dito, nós também temos a certeza que este Deus governante, soberano, não permitirá sobre as nossas vidas, sobre aqueles com os quais nós temos apresentado diante de Deus, que Ele possa cirandar, que Ele possa agir de forma autônoma, através das nossas orações, mas em especial da soberania de Deus, nós estaremos guardados. E assim como o fim de Jó foi o fim que nós percebemos nas Escrituras, o nosso fim também será um fim glorioso. Amém, meus amados irmãos? E assim nós chegamos ao fim desta lição tão abençoada. Nosso desejo, a nossa oração é que você tenha sido edificado. Você que já é nosso inscrito, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e compartilha com outros irmãos. E você que esteve conosco até agora, mas que ainda não se inscreveu, eis o momento, se inscreve, ativa o sino das notificações e assim vamos fazer com que estes vídeos, esses ensinos cheguem ao maior número de irmãos e irmãs espalhados por este Brasil afora. Da nossa parte, meus amados irmãos, a nossa gratidão. Permaneçam conosco, nos apresente em suas orações e até o próximo encontro, em nome de Jesus. Forte abraço e até lá, meus amados irmãos.